Sou noveleiro. Noveleiro. Acho que ninguém vai noveleiro, né? Eu encontrei um amigo também que... O meu papo com ele... 30. Ah, por isso. Fala, Balzacs! E o segundo vídeo do nosso canal está no ar. E hoje nós vamos falar sobre as diversas gerações que surgiram nas últimas décadas, com ênfase, é claro, nos trintões de plantão. Até porque nós somos vitoriosos só por ter sobrevivido aos anos 90. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito prazer, meu nome é Jefferson Ferreira e eu cheguei na casa dos 30. Estamos aqui na casa do Jorge, na casa dos 30. Ei, amigo! Obrigado por ter topado essa loucura. Eu espero que a gente se divirta muito. Ah, vai se divertir. Você tem que me acalmar, gente, que eu tô nervosíssimo. Eu também fico nervoso toda vez que começa. Eu fico muito nervoso, mas enfim. Jorge, que é bailarino, professor, designer de vídeo, diretor artístico. Ah, o que mais? A gente vai descobrindo durante o ano. A gente vai descobrindo, exatamente. Muito bom, muito bom. Quantos anos você tem, Jorge? Eu tenho 39 anos. Essa pergunta de alguma forma mexe com você? É engraçado como essa coisa da idade, a gente até uma certa fase da vida, a gente não pensa sobre isso, a gente fica muito... alienado, jovenzinho, vamos viver, vamos descobrir, vamos se jogar. Tem esse estalo, tipo, peraí. Agora eu sou adulto Terceira década de vida. Terceira década de vida real. Peraí. E aí vem junto também as expectativas de todo o entorno que, ó, você tem 30, ó. Não é só uma cobrança pessoal. Não é. Obrigado por ter topado essa loucura. Tudo bem? Tudo. Estamos aqui na casa de Leilane. Mas então, o que foi a primeira coisa que você parou e pensou? Agora eu tenho uma criança, eu sou mãe. O que veio na sua cabeça? A responsabilidade, né? Eu sempre tive esse sonho de ser mãe, sempre mesmo, desde a adolescência. E aí, quando eu fiz 25, que eu fiz a listinha das 30 coisas pra fazer antes dos 30, uma era ser mãe. Então, quando ela nasceu, eu ainda tinha 29, quando ela fez 6 meses, eu fiz 30. Uau. A vida adulta chegou. Chegou, assim. Mãe, 30 anos, 30. casa pra cuidar, marido. Marido, veio um combo, né? Veio tudo junto. De muita coisa que eu fazia, eu tive que deixar de fazer, porque filho toma tempo, né? E aí acho que foi aí que caiu a ficha da fase adulta. Sim. Porque até então, mesmo sabendo que eu já estava chegando nos 30, eu ainda me sentia muito nova. Né? A coisa veio com força, foi quando eu comecei a morar sozinho. Quantos anos você tinha? Ai, cara, meu Deus, quantos anos eu tinha? 16, 17 anos atrás. Okay. Então começou meio que novo, assim, né? Mais ou menos. Fora. Mais ou porque menos. eu falo assim, porque hoje em dia, cada vez mais as pessoas vão ficando na casa. E aí foi nessa hora que você falou assim, agora eu sou adulto, agora ferrou. Sim. Aí você tem que se virar, você tem que pagar conta, você tem que limpar a casa, você tem que cozinhar, você tem que... Enquanto trabalha. Enquanto trabalha. E era só você, E não só tinha eu, nenhum não tinha membro da família, ninguém. Porque quando eu fui morar sozinho pela primeira vez que fui pra São Paulo, eu morava com os amigos. Então, tipo assim, teve aquela quebra, aquela situação toda, o mundo abriu, assim, pra mim de uma certa forma que eu não imaginava, por mais que eu estivesse planejando. Mas dividia a casa, então tinha pessoas na casa. Sim. Mas eu tenho que falar aqui que o Jorge, na verdade, é uma inspiração. Minha inspiração também. Principalmente porque ele é bailarino. E se você me permitir, eu vou botar um vídeo enquanto a gente vai falando de você dançando, porque ele é muito incrível. E assim, porque obviamente eu danço ainda, enfim, trabalho com isso, a gente consegue, graças a Deus, trabalhar com o que a gente gosta. E o Jorge tem um pouquinho de anos da frente de mim. Gente, só um pouquinho. E eu fico falando assim, quando você parar, eu já sei quando que eu tenho meu delay até eu parar. É uma inspiração pra muita gente. Não só por causa de idade, mas porque você é um bailarino ótimo, enfim. Muito obrigado. E tem isso. Estamos aqui na casa do Felipe de novo. O assunto agora é: que geração é essa? E o mais legal é que a nossa geração é diferente, né? Exatamente. A gente vai descobrir juntos gerações diferentes. Isso, a minha. exatamente. Mas um pouco. Eu tava vendo aqui o negócio de geração.
A primeira geração que eles falam, essa foi a geração, eles chamavam de Baby Boomers, que foi a galera que nasceu entre 1945 e 1964, que foi após o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí aquela situação, os soldados retornaram para as casas e fizeram aquele recordar e viver com suas mulheres. A taxa de natalidade já deu um boom. Por isso que é Boomers. Maravilhoso. A gente fazendo um link aqui, nem combinamos. E é uma geração que conquistou muitas causas sociais, paz, amor, sexo livre. Nos anos 60 a 80 foi tal da geração X, que foi a geração que transgrediu todas as barreiras, o negócio da política, que era muito forte, aqui no Brasil também. E aí a gente pertenceria a essa geração que eles chamam de geração Y, que é a galera que entrou entre 80 e 2000, porque a década de 90 foi uma década bizarra, né? E aí trouxe todos esses avanços tecnológicos, computador, internet de escada, a musiquinha famosa. Você que não passou por isso, joga no Google, musiquinha da internet, você vai ver que horror. O que é a musiquinha? Você colocava a internet lá pra discar e vai no banheiro, vai fazer uma comida. Exatamente. Então a galera que ficou mais globalizada. A gente teve que mudar, senão a gente ficava pra trás. Exatamente. E aí acho que a internet falou assim, uou, eu posso ver o mundo daqui. Eu lembro que Google Maps, eu fiquei fascinado por aquilo. Eu ficava vendo a minha rua pra saber quem era que tava na foto. Depois disso, agora tem várias gerações, vários nomes e letras, W, Z, Nutella, Alpha, qualquer coisa que você possa chamar, que são os filhos dessas gerações, não nossos, porque nós não temos filhos ainda, né, gente? São filhos que nasceram já com os pais, né, antenadíssimos. Responsabilidade social, que a gente não... Esse negócio de separar lixo, de meio ambiente, meio ambiente, a gente não tinha nenhum. A gente só ouvia que ia acabar. A gente tá vendo, a gente tá vivendo isso. Filhos paranoicos. Porque aí a depressão veio boom do século, tiveram mais mordomias, assim, acho que com avanços tecnológicos também, então aí quando fica mais mimado, tem toda essa quando vai pro mundo, sente o impacto. Exatamente. Né? Wi-Fi veio tá na mão dela, né? Então ela não sai de casa pra nada, não tá tudo ali bem pra nada. Você pensa que essa geração da galera que tá fazendo 20 anos agora, que tá na adolescência agora, quando não vai correndo atrás, como de repente a gente vai ver? Antigamente você com 30 anos morando com os pais era impensável, sabe? É verdade. Mulher ficou pra titia, né? A encalhada, né? Hoje em dia não, assim. Tem gente com 30 que ainda mora com os pais e não vê isso como um problema. E antigamente, talvez na época dos nossos pais, 30 anos morando com os pais era... absurdo, né? Um absurdo. Era até mal visto, eu diria, né? Mulher com 30 já tinha 2, 3 filhos, exatamente, entendeu? E não tava tendo o primeiro, e tem gente com 30 que não tá nem aí, tá nem aí pra ter filho. Tem gente com quase 40 tendo o primeiro. E antigamente você dizia que com 40 você não pode mais ter filho. Uma boa pergunta aqui. Você acha que você faz parte de uma geração diferente? Você acha que se daria bem nascendo, sei lá, há muitos anos atrás? Eu acho que eu sou muito velho. Porque ele se identifica com novelas de época. Você gosta? Amo novela de modo geral, mas novela de novela de modo geral. Sou noveleiro. Noveleiro. Acho que ninguém mais noveleiro, né? Eu encontrei um amigo também que... O meu papo com eles, 30. Por isso. Cara, a galera dos 20 é série. A galera que tá fazendo 20 é povo de internet. Ninguém mais. Me parece, olhando assim de fora, essa consciência toda, tudo isso é meio mídia. A gente tá num momento de vamos causar tão intenso, tão poderoso, tal do canudo de plástico. Aí todo mundo começa a postar drink, assim, um exemplo bobo, com canudo de alumínio. Entendi. Você acha que é realmente pra ficar mais cool? Toda vez que você quer mostrar que está fazendo alguma coisa... Com a desculpa de que você tá usando a internet Você tá entendendo? Sim, eu tô exatamente... Isso já é um problema. Quando você tá lá, olha, tô ok, olha... Sou vegano, Sou muito cool. Sou cool, olha. Não vejo problema nenhum você querer tirar sua fotografia, você querer o seu like, mas usar dessas coisas, desses artifícios pra poder você, né, mostrar que tá sendo consciente. Você tá sendo consciente mesmo? Eu acho assim, existe também o outro lado da moeda. Tem gente que usa, né, a mídia e tudo mais pra documentários, umas coisas de incentivo, explicativo mesmo, para as pessoas entenderem tudo mais.
Mas a gente aqui tá falando de outra coisa, Sim, que é a sim, fotinho sim. no Instagram. Pois é, pô, e o Instagram, hoje em dia, tá uma loucura. Tá uma loucura. Olha, até quando as pessoas postam uma foto meio triste, meio não sei o quê, olha como eu sou uma chique, uma dark chique, não sei o quê. É uma doideira, a gente não vê vida real. E a gente é tomado por isso. Dito isso, por favor, bota aí o arroba Jorge e o arroba Jefferson pra seguir. Agora eu vou me virar o gênio do Aladim e te dar 3 desejos. Mas não são 3 desejos, digo assim, diga 3 desejos que você queria ter agora. Não, eles têm o quê? Datas para serem realizados. Então vamos lá. Um desejo para daqui a 30 dias. O que você quiser. Daqui a 30 dias eu espero já estar na minha casa nova, com tudo Brasília, organizado. verdade. Entendeu? Vou botar aqui o quê? Brasília, que pra mim é isso aqui, né? Isso e um prédio. E um avião. Brasília, e um avião. Brasília. Ai, não vou desenhar um avião, que eu não sei desenhar avião. Ótimo, em 30 meses. 30 meses são mais ou menos o quê? 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, meados de 2022. O que você Acho quer ter? que ter outro filho. 2 anos e meio, Um novo bebê! Menino ou menina? Não sei. Tanto Mas eu faz, preciso desenhar. Acho. Menino, porque eu gosto Vou muito botar aqui, de um dinossauro. pequenininho. Eu acho que eu vou botar tudo dinossauro. Dinossauro! É menino! 30 anos aos 63. Eu posso fazer lá outro aqui? Mas é porque 30 meses é muita coisa. Eu quero 2 pra anos e meio. antes. Eu quero tirar a carteira de motorista. Ai, vamos botar um carro aqui, Mas porque 30 não... dias é pouco e 30 meses é muito. Ah, mas vamos botar 30 meses. Você já vai ter lá, vamos dizer assim. Eu quero tirar a carteira Daqui a de 2 anos e motorista. meio, você já vai ter 30 anos. Quero uma casa no campo. Uma casa no campo de Brasília. Não sei se aqui seria o campo exatamente isso. e a árvore. Não, daqui a 30 anos eu quero olhar pra trás e ver que eu fiz tudo que eu queria ter feito. Ah, isso é muito bonito. Isso é entendeu? gratidão e... De em todas as áreas, profissional, família, entendeu? Então Brasília, com bebê, carro e a casa no campo. Quando ela tiver 63 anos, a gente vai voltar nisso e a gente vai ver se tudo aconteceu. Mas a casa no campo não necessariamente é no campo, foi só a música. Tá bom, então a gente tira o campo aqui pra Aqui ela, é, tipo, tá? Pode ter uma árvore? Casa, sim. Obrigado, Leilane. Mas mais um vídeo hoje. E a gente vê hoje semana que vem, tá? Beijo, gente. Tchau. Maratonão, tá? Amigo, eu adorei. Ai, cansativo, né? Não, que é No final a gente deu uma... Obrigado por ter participado, amigo. Ai, amigo, para com isso, nem precisa agradecer. Na verdade era uma obrigação, pelo amor de Deus. Eu tava gravando. Mentira! Dinâmica! Extra 30 Pelo amor de Deus, gente, não, dinâmica não. Elogiou minha dinâmica, gente. Não, eu dei dinâmica de modo geral. Se ele tivesse falado que dinâmica eu nem tinha, gente. Ainda bem que ele não falou. E é isso, Balzacs. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem um vídeo novo do Na Casa. Se você gostou do vídeo, vai aqui embaixo, curte o nosso vídeo, compartilha e se inscreva no canal para sempre ficar sabendo de um vídeo novo quando for lançado. Beleza? Então é isso aí, fui e até semana que vem.